Olá pessoal, começamos mais um bloco. Agora nós vamos falar do nosso plano de aula, fazer a revisão do plano de aula número 3, que trata de remédios constitucionais. Muito bem. O que são remédios constitucionais? Remédios constitucionais são as ações constitucionais previstas que têm caráter assecuratório e não declaratório. Portanto, faz parte a espécie de garantias fundamentais. Tá? Nós vimos que os direitos fundamentais têm um caráter declaratório e as garantias fundamentais têm um caráter assecuratório. E os remédios constitucionais são espécies de garantias constitucionais, portanto, tem esse caráter assecuratório. Tá legal? Então, o primeiro remédio que nós vamos falar aqui é do famosíssimo habeas corpus, previsto no artigo 5º, no inciso 68 da Constituição Federal. Vamos lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o que nós temos aqui nesse dispositivo? Primeiro, nós temos o habeas corpus como um remédio constitucional, uma garantia ao direito de ir e vir e permanecer. Ou seja, para garantir o direito de locomoção. Muito bem. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, significa que nós podemos ter um habeas corpus preventivo, quando há ameaça à liberdade de locomoção, e podemos ter um habeas corpus preventivo, quando há ameaça, e repressivo quando a violação já aconteceu. Tá legal? Então, quando já temos a violação ao direito de locomoção de forma ilegal ou com abuso de poder, nós podemos impetrar o habeas corpus para que seja expedido aí um alvará de soltura. No primeiro caso, no habeas corpus preventivo, nós podemos ter a expedição de um salvo-conduto para que a liberdade de locomoção não seja violada. Muito bem. O habeas corpus ele é um processo de cognição sumário, que significa que não admite dilação probatória, produção de prova testemunhal, pericial e outras coisas que ampliam a fase de instrução do processo. Portanto, é um processo de cognição sumária, um direito líquido e certo sendo ameaçado ou sendo violado. Tá? Por quem ele pode ser impetrado? Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Não precisa ser advogado, não precisa ser maior de idade, não precisa ser brasileiro. Pode ser qualquer pessoa, pode impetrar um habeas corpus. Em razão disso, ele dispensa aquelas formalidades básicas de uma ação comum, de um processo comum. Tá? Quem impetra o habeas corpus é o impetrante. Aquele que é o beneficiário da possível ordem de habeas corpus é o paciente. E a autoridade contra quem se impetra o habeas corpus é a autoridade coatora ou a autoridade impetrada. Tá legal? Então aqui nós temos o habeas corpus, que é um remédio constitucional que nasce, tem suas raízes lá na Magna Carta de 1215 e que não segue formalidades, ele é gratuito. E, inclusive, ele pode ser concedido de ofício pelo juiz. O juiz pode reconhecer a ilegalidade na coação ao direito de liberdade ou abuso de poder e de ofício, sem provocação, portanto, sem que haja requerimento direcionado ao juiz, ele pode conceder a ordem de habeas corpus. Tá legal? Nosso próximo remédio constitucional é o mandado de segurança, que ele pode ser individual ou coletivo. Bom, onde que está previsto o mandado de segurança? Lá no artigo 5º também, no inciso 69 da Constituição Federal. Então vamos lá. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então veja só, ele tem um caráter residual. Sempre que não for possível a impetração de habeas corpus ou de habeas data para a proteção de direito líquido e certo, então o remédio constitucional adequado é o mandado de segurança. Muito bem. Contra quem será impetrado esse mandado de segurança? Quando o responsável pela ilegalidade for ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Olha só que interessante. Então, mesmo o particular pode ser polo passivo na ação de mandado de segurança. Quando ele exerce uma função pública, ele pode integrar o polo passivo. Então, o mandado de segurança também é um processo de cognição sumária, portanto, é preciso demonstrar direito líquido e certo para a sua impetração e não admite, portanto, dilação probatória. Tá bom? Nós temos também o mandado de segurança. Antes de falar do mandado de segurança coletivo, eu quero falar para vocês do prazo do mandado de segurança. Tá? O mandado de segurança, ele também pode ser preventivo, mas sempre que ele for repressivo, é preciso que ele seja impetrado no prazo de até 120 dias do cometimento do abuso ou ilegalidade ou contados do momento em que o impetrante tomou conhecimento do abuso ou ilegalidade a direito líquido e certo, seu. Tá? Então ele tem esse prazo de 120 dias contados do momento em que foi cometido o abuso ou do momento em que ele tomou ciência desse abuso. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado, ele tem a sua previsão no inciso 70. Vamos dar uma olhadinha. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, mas só partido político com representação no Congresso. Partido político sem representação, sem que haja lá um deputado, um senador eleito, não tem legitimidade ativa para o mandado de segurança coletivo. Tá legal? Ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Então nós temos a organização sindical e entidade de classe ou associação em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses dos seus associados. Muito bem, é preciso ter pertinência temática aqui com relação aos partidos políticos. O partido político, para ingressar com mandado de segurança coletivo, ele precisa defender direito de seus filiados ou direito contemplado em seu estatuto partidário. Né? Então, um partido político que tem como objetivo estatutário a defesa do meio ambiente, havendo aqui algum ato de autoridade que seja considerado abuso de poder ou alguma atuação ilegal desta autoridade, no sentido de desrespeitar a preservação ambiental, o partido político vai ter legitimidade para propor, então, um mandado de segurança coletivo. As organizações sindicais, as entidades de classe ou associação legalmente constituídas também precisam demonstrar a pertinência temática com seus interesses. Muito bem? Agora, veja bem, aqui nós temos essas entidades, organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída, impetrando o mandado de segurança coletivo no interesse de seus membros ou associados. Né? Nós vimos que no direito de associação é preciso, na representação judicial ou administrativa, é preciso que haja uma autorização dos filiados, uma autorização expressa concedida através de uma reunião extraordinária convocada para esse fim ou através da outorga de procuração. Os filiados assinando procuração às entidades, às associações, autorizando que elas os representem judicialmente. No caso do mandado de segurança coletivo, há uma exceção, porque eles são legitimados extraordinários, porque a própria Constituição diz que eles podem impetrar essas ações, tá? Então, fica, neste caso do mandado de segurança coletivo, fica dispensada essa outorga expressa de autorização.
seja por assembleia extraordinária ou seja por procuração. Não precisa dessa assembleia extraordinária ou de procuração para que eles tenham legitimidade para ingressar judicialmente com mandado de segurança coletivo na defesa dos interesses de seus associados ou filiados. Muito bem? Aí nós temos na sequência o mandado de injunção, que está previsto no artigo 5º, no inciso 71. Vamos dar uma olhadinha? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Olha só, então nós temos aqui o mandado de injunção como um remédio para atacar o quê? A síndrome da inefetividade da Constituição Federal. Porque nós já vimos que algumas normas definidoras dos direitos fundamentais, elas têm aplicação imediata e eficácia limitada, porque elas dependem da atuação do legislador infraconstitucional criando uma lei para que esses direitos previstos, os direitos fundamentais, sejam implementados. Muito bem, quando isso não acontece, a morosidade, essas disposições constitucionais, os direitos fundamentais, sofrem da síndrome de inefetividade, porque os direitos não são realizados porque falta essa lei infraconstitucional. Então, como se ataca isso? Através de mandado de injunção. Nós temos também a possibilidade da impetração de mandado de injunção coletivo, previsto na legislação ordinária, na Lei 13.300 de 2016. Muito bem? Então, nós temos esse remédio constitucional para assegurar direitos que dependem, que já estão previstos na Constituição, mas que dependem da atuação do legislador infraconstitucional. Muito bem, agora nós vamos para o habeas data, previsto no artigo 5º, inciso 72. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Muito bem. Então o habeas data é um remédio constitucional, é uma garantia para assegurar ao impetrante ter acesso a informações que constam sobre si. Então é uma ação personalíssima. Tá? É preciso que o próprio impetrante ingresse com esse habeas data. Eu não posso impetrar um habeas data para tomar conhecimento sobre o processo administrativo de uma empresa com a qual eu estou contratando. Né? Se me for negado o acesso à informação e essa informação for pública e não houver nenhum motivo para que ela seja sigilosa, qual é o remédio constitucional que eu entro? Não é o habeas data, porque eu não estou pedindo informações sobre mim, eu estou pedindo informações sobre terceiros. Então eu preciso entrar com o mandado de segurança, não é o habeas data, tá ok? Então o habeas data serve para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. É bem claro na Constituição. Ou para a retificação de dados, e a legislação infraconstitucional ainda permite que se ingresse com habeas data para complementação de dados. Tá legal? Então habeas data, atenção, é só para informações pessoais sobre o próprio impetrante. Acesso, retificação e complementação dessas informações. Muito bem? E por fim, nós temos a ação popular prevista no nosso artigo 5º, inciso 73. A todos no âmbito judicial e administrativo... Opa, pera lá, estou no lugar errado. 23, estou acelerado aqui. Ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então nós temos aqui mais uma ação gratuita, um remédio constitucional gratuito, garantido aos
cidadãos. Cidadão no sentido estrito. Cidadão, aquele que goza, tem pleno gozo dos direitos políticos. Tá? Então, é aquele cidadão que tem título de eleitor. Porque nós temos o sentido lato do cidadão, que são todas as pessoas que mantêm alguma ligação aí, que seriam todos os nacionais, poderiam ser considerados cidadãos no sentido sociológico. No sentido estrito, ou no sentido jurídico, cidadão é aquele que goza plenamente dos direitos políticos. Esse sujeito, então, tem legitimidade para propor ação popular. Para quê? Anular ato lesivo ao que? Patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, ou seja, qualquer entidade que receba dinheiro público, além da proteção do patrimônio público, proteção da moralidade administrativa, proteção do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e cultural. Tá? Então, todos esses patrimônios, esses bens sociais, podem ser protegidos por meio da ação popular. Muito bem? Contra quem? Contra entidades do poder público e entidades que de alguma forma recebem dinheiro público. Quando o sujeito impetra ou entra com uma ação popular, ele precisa fazer figurar no polo passivo da ação a autoridade, a entidade pública a qual a autoridade está vinculada, o terceiro interessado também. Então, digamos que se precisa ingressar com uma ação popular contra um contrato administrativo ou uma licitação em que houve uma empresa vencedora promovida pela prefeitura municipal. Então, quem vai figurar no polo passivo dessa demanda? O prefeito municipal, o município de Jaú, se for o caso Jaú, e a empresa que se beneficiou desta licitação ou contrato que de alguma forma seja prejudicial a esses direitos que eu elenquei para vocês aqui, que estão no inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal. Muito bem? Assim nós encerramos mais um bloco e o nosso terceiro plano de aula deste bimestre. Tá ok? Até o próximo bloco. Espero vocês.